a comida feita. Essa aqui foi a prisão mais lotada que eu já vi. Essa é a mais lotada, assim, que eu já fotografei. É uma prisão com capacidade para 400 pessoas, tinha quase 2.800. E daí eu tinha lá de dias, não, eu não acredito aqui, eu vou vir aqui de noite e quero ver como é que vocês fazem para dormir. E aí então eles se ajeitaram, tá, para eu poder fazer essas fotos aí. E aí, para a cadeia não explodir, tá? Para a cadeia não explodir, isso aqui era um sábado à noite, tá? Eles autorizam que as esposas pernoitem. Então, vocês vão ver lá, ali, a parte de cor-de-rosa, lá é uma mulher. Voltamos aqui para o central. As nossas camas suspensas, né? O pessoal faz um tramado junto ao teto, assim, para poder dormir no seco. Isso aqui é uma cela na PEG, porque nós temos um prisional, assim, quem tem dinheiro tem condições, não é? Então o cara tem 2 TVs, som, cama de casal. Então você pode ajeitar. Nesta galeria aqui, dificilmente quem for lá não se emociona. É a 4B da PEG. Tá? O pessoal reza assim com muito fervor. Eles choram, rezam, mas mesmo, assim, é uma coisa bem emocionante. E essa galeria, depois eu volto para lembrar, essa foto aqui daquela senhora lá que eu mostrei antes, sabe? Que está com 91 anos de idade. Aqui a primeira foto dela com os presos, porque ela fez o impensável. Ela fez aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Ela levou os presos para a casa dela. E esses são os primeiros presos que ela levou da época, selecionados entre os piores da antiga casa de correção que ficava aqui perto da zona. Ela tinha 20 e poucos anos. E aqui está ela, ó, essa foi uma foto, esse aqui é aniversário de 100 anos dela, né, no ano passado. E esse preso aqui é um assalto, não me lembro agora se assalto a banco de carro forte, assim. No momento que ele saiu do albergue, ele foi lá e se despediu dela, e por coincidência eu fiz a foto. Então, essa ficou com uma certa beleza plástica, assim, até pelo contraste de pele, etc. Né? É o reconhecimento do preso por que ela fez. Ó. Esse aqui é aquele que eu referi, que é o preso, mostrei antes o Camilo, mais tempo preso. E esse é o Lacir, que, na minha opinião, assim, é o maior exemplo vivo da recuperação de presos que nós temos, talvez no Brasil. O Lacir, quando fez 19 anos, estava preso, e ao que eu sei, quando fez 49, estava preso ainda. Ele cumpriu quase os 30 anos, saiu da prisão. E hoje o Lacir trabalha identificando presos dentro do sistema prisional que queiram sair dessa vida do crime. Foi ele que fundou aquela galeria lá dos irmãos religiosos, etc. Ele frequenta essa galeria até hoje. Ele trabalha na Assembleia Legislativa, inclusive. O problema dos doentes mentais. Esse sujeito aqui era uma coisa muito complicada. Ele não podia ser contrariado. Se contrariava ele botava a mão na barriga assim, e abria e saía os intestinos. Mas foi considerado sadio, né, pelos médicos que o avaliaram. Então ele cortava com... Quando estava quase cicatrizando, como aí, ele pegava um potinho de margarina, rasgava o potinho, ficava e tirava. Não podia contrariar ele. Bom, eram essas as fotos que eu selecionei assim, modestamente, né?
E a ideia aqui, como eu disse para vocês, é ver como é que as imagens nos ajudam assim a trabalhar e a operar, não? E nessa área da justiça criminal, eu acho que elas nos ajudam também a fazer justiça, tá? Que é uma coisa importante, não? Então é isso, eu agradeço assim, imensamente o silêncio de vocês, as pessoas que estão em pé lá me escutando, e fico aqui à disposição para alguma pergunta, se alguém quiser. Muito obrigado a todos. Quero agradecer, e eu acho que como muitos aqui também estão emocionados, né? Assim, com o trabalho, com as histórias de cada imagem, e eu quero abrir, quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, aproveitar esse momento, né? Eu acho que a gente tem curiosidade e tem bastante gente, não precisem ficar tímidos. Eu vou fazer a primeira pergunta e queria que tu comentasse, se puder, né? Esse preso que está mais tempo preso no Rio Grande do Sul, tem a data para sair? Como é que está a situação dele? É que, embora no Brasil tenha aquela situação de que dos 30 anos, né? Se a pessoa faz um crime no meio, isso posterga, entende? Então, ele só vai ter direito a alguma coisa além do que ele está agora daqui a 2 anos e pouco. Quando ele saiu agora do regime fechado, depois de 35 anos mais ou menos, ele não tinha nem documento, nem identidade, nem CP, absolutamente nada. Por isso nós tínhamos que fazer para ele. Mas então ainda vai demorar para ele poder sair da prisão. Perguntar para o doutor Sidney o nome daqueles presídios que eu não entendi, o local de superlotação, Pernambuco, qual é os lugares? Faltou mencionar os lugares. Aquele mais lotado ali é na cidade é o presídio de Igaraçu, no estado de Pernambuco, tá? E aquele mais ruim ali, detonado, é na cidade do Espírito Santo, ali na Grande Vitória. O anterior é em Pernambuco. E o melhorzinho aquele é no Espírito Santo também. Como? É um horror, gente, né? Muito lotado. Muito lotado. Boa noite, Sidney. Boa noite aos presentes. Eu gostaria de te questionar, Sidney, a respeito de como a sociedade civil, como nós, comerciários, professores, podemos trabalhar, enfim, fazer alguma coisa para mudar essa situação. A gente está em 2012 e nós vimos aí fotografias de situações que parecem medievais, né? Dada a sua crueza. Nenhum depósito de animais se manteria aberto, né? Em face das normas sanitárias do Estado, né? Se tivesse próximo dessa condição que nós vemos. Todos os dias a gente tem visto aí movimentos de defesa dos animais fechando canis, etc., né? Em face da superlotação, em face das condições de higiene e assim por diante. De que maneira nós ainda, em pleno século XXI, conseguimos dormir tranquilos, vislumbrando essa situação embaixo do nosso nariz? Qual é a tua opinião a respeito da participação da sociedade em relação a esse estado de coisas? Bom, essa pergunta, ela isoladamente, assim, talvez merecesse uma palestra inteira, assim, uma fala inteira só sobre o que nós podemos fazer, né? Nos Estados Unidos, eu não me recordo aqui o ano exatamente, mas foi no século passado, retrasado, né? Uma sociedade protetora dos animais entrou com uma ação na justiça
porque havia uma menina, acho que é Anne Rose o nome dela, não tenho certeza, e essa menina era espancada cotidianamente pelos seus pais, né? E pela lei norte-americana naquela época, os pais tinham assim total poder assim sobre os seus filhos. Mas já havia uma lei que regulava alguma coisa sobre os animais. E uma sociedade protetora dos animais entrou na justiça de Nova York e disse assim, olha, se eu tenho legitimidade para proteger os animais, e se os animais não podem ficar submetidos a isso, então eu também tenho para defender uma criança e eu quero, então, que a esta criança sejam pelo menos assegurados os meus direitos dos animais. Né? E isso foi aí que começou a nascer o Dia da Criança nos Estados Unidos. Faz muito tempo. Bom, aqui no Brasil, nós temos um problema gravíssimo, tá? O que é cultural. Tá? Nós estamos falando de cultura. Tá? E você não muda uma cultura de um dia para o outro. Né? Você leva gerações para mudar uma cultura. Não adianta nós chegar e dizer, pô, hoje não toma mais chimarrão. Nós estamos com isso introjetado. Né? E nós temos introjetado em nós, tá? Uma sensação muito forte de punição, de castigo. Não? Tanto que o Brasil, nos últimos 15 anos, é o país que mais prendeu no mundo. Os Estados Unidos têm 5% da população mundial e 25% dos presos. Nós, nos últimos 15 anos, proporcionalmente prendemos mais que os Estados Unidos. Mas nós continuamos com a sensação de que temos que prender mais porque nós temos uma sensação de impunidade muito grande. Nós estamos agora muito com esse caso da médica, por exemplo, sabe? Nós estamos, é muito forte em nós temos que botar as pessoas na cadeia, temos que punir, etc. Né? E por que nós temos isso? Né? Nós não punimos os crimes graves, não punimos. No Brasil, a taxa de apuração de homicídios está em 8%, ou seja, a cada 100 homicídios, 8 se descobre quem matou. Então isso nos dá uma sensação de impunidade. Tá? Nós não punimos colarinho branco, 0. Então temos essa sensação também. Tá? E aí nós queremos assim que os caras se explodam na cadeia. Né? E nós nos afastamos disso e ao mesmo tempo em que o sistema explodiu do ponto de vista do aprisionamento, isso coincidiu com o empobrecimento do Estado em enfrentar isso. Entende? O Estado não enfrenta a saúde, nós temos nossos planos de saúde, nós vamos para os planos particulares, etc. Os nossos colégios, nós vamos para os particulares, nós fugimos daquilo que der, nós fugimos dos serviços públicos. Né? E os presídios, não. Né? Então, essa questão cultural, né, vai demorar muito. E como os presídios são fechados, as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. Não tem noção. Então, a falta de conhecimento associado a uma questão cultural. Vai levar tempo isso. Tá? Faz tempo que eu advogo assim, que nós temos que abrir os presídios. Nós temos que abrir os presídios. Para a sociedade ver o que está acontecendo lá dentro. Para oxigenar isso. Tá? Essa questão do semiaberto, por exemplo, tem que ser um enfrentamento urgente, rápido, mas isso nós estamos sempre escondendo a sujeira. Sabe? E quando nós estamos sempre escondendo. Mas é uma questão local aqui, nós temos hoje 600 presos semiabertos, trancado, fechado. Mas o problema é enfrentar o sistema, sabe? Isso passa por uma transformação cultural. Nós não cobramos as autoridades públicas, né? Eu acho que primeiro é a conscientização. Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, sabe? O pessoal que viu, cada um foi um multiplicador. Sabe, não é bem assim, mas tem várias, sabe? Todo mundo tem que ter um nível de consciência. O Brasil ainda não tem, nós não temos condições de discutir aborto, nós não temos condições de discutir questão de drogas, estamos muito atrasados culturalmente. Um exemplo que eu dou, o caso da Noruega lá. Um sujeito esse que matou muita gente lá, fuzilou. Né? Quando aconteceu aquilo, o que a população da Noruega fez? Onde é que nós erramos? O que nós fizemos de errado? Como é que nós criamos? Como é que nós conseguimos evitar isso? O que nós podemos fazer para isso não mais acontecer? Essa foi a reação da comunidade. Se aquele crime fosse aqui no Brasil, o que nós ia querer? Vamos matar esse cara. Nós vamos discutir a aplicação da pena de morte, como é que o sujeito vai ficar vivo. Uma questão cultural, nós vamos levar muitos anos. Eu não acredito que nossos filhos,
talvez nossos netos consigam ver a mudança disso. Na verdade é um gancho. Já vou te passar. Eu distribuí, e aproveitando a questão que ele falou que é cultural, a gente já está há 1 ano, né, com o apoio da várias execuções, do Ministério Público, da SUSEP, e principalmente lá para a entrada da Brigada Militar, com o Direitos no Cárcere, que tenta dar, né, porque não pega a realidade do fundão, então, mas trabalha com os dependentes químicos ali que estão em tratamento hoje em 59, se não me engano, e como a partir da iniciativa que foi promovida, né, com o Sidney, e que se utilizou o auditório para promover o debate sobre a discussão da questão prisional, eu fiz a proposta de se fazer uma apresentação pública dos detentos, que vão ser até em regime semiaberto, que já saíram do projeto, e alguns que saíram, que estão lá no fundão por outros motivos, porque desistiram do tratamento ou que brigaram, enfim, para eles serem os atores, né? Eles mostrarem não só a questão de que não tem que ter preconceito, das coisas que a gente também é palpável, mas como eles são tão sensíveis, afetivos, expressivos, capazes quanto nós, né? Que a gente menospreza muitas pessoas que estão lá dentro. Então, eu fiz uma cópia muito simbólica aqui para vocês, porque eu gostaria, assim, que vocês me ajudassem a mobilizar as pessoas, né? Para começar todo mês ir lá discutir uma coisa, todo mês, porque o presídio está na panela da boca de pressão de coisas que faltam gerenciamento do Estado, né? Educação, saúde, moradia, fiscalização, a justiça também para quem deveria estar pagando e não está solto por aí, né? Que pega dinheiro de onde não deve. Então a gente tem uma panela de pressão que a sociedade entrega lá para a área da segurança, e a gente fica, né, esquecendo esse problema. Então, quando o Sidney, né, se dispõe a vir aqui, e eu agradeço muito que vocês se mobilizaram, estão em pé ainda, vou ter só a última pergunta, para que isso aconteça, e eu conto sinceramente com a participação de vocês lá no Presídio Central. E eu vou mostrar para vocês, pelo menos assim, com eles lá, que não é, porque entra no... Tudo bem, eu não fui no fundo da cadeia com o Sidney ainda, mas eu já pedi isso. E os presos também sabem dessa vontade. Não para espetacularizar isso, mas para mostrar quem são aquelas pessoas, quantos talentos tem lá dentro, quantas pessoas que poderiam, daqui a pouco, um filmezinho, a gente sabe que modifica a vida de tanta gente na internet lá, para a nossa alegria, né? Tanta coisa imbecil, às vezes, acaba gerando tanta repercussão. Vamos tentar fazer com que nós sejamos o meio, a partir de vocês, do Sidney, o ser o meio como uma foto, como sendo um ator, um agente mesmo de oportunizar com que a gente consiga construir uma realidade. Trabalho para os presidiários, vagas de obras, obrigatoriedade. Tem uma pergunta aqui, eu não entendi a pergunta. O trabalho, a pergunta está assim: trabalho para os presidiários, vagas em obras, obrigatoriedade ou não? Ela pergunta o que tu acha se houvesse nas empresas uma obrigatoriedade de cota para quem é detento. E eu já vou passar para ela, daí responde as duas. Então, assim, eu estou insistindo com vocês, falei no início, estou falando agora de novo, porque a gente tem que ser, se o Rio Grande do Sul é protagonista e vanguarda de tanta coisa, a gente também pode ser, eu falei com o Sidney agora, o Presídio Central ele pode existir como centro de referência de modelo de sistema prisional para o mundo, se a gente quiser. Só que isso depende do interesse da sociedade em que aquele espaço que já foi espaço de tortura, de violações das mais diversas direitos humanos, que seja agora um lugar de capacitação, de humanização, de sensibilização das pessoas, não só dos detentos, mas de todos que moram ali em volta, que são comunidades ali que tem e que precisam de suporte, né? Que se esvazie, mas que seja ainda um polo de tratamento de dependência química, que nós nunca, que a gente sempre tem esse programa de tratamento que hoje
Eu não sei, até pergunto agora para o Sidney, se ele conhece em regime fechado algum tratamento de dependência química no Brasil. Se tem algum fora aqui no Rio Grande do Sul, nesse modelo aí que a gente está. E vou passar a pergunta para ela. Então, essa é uma pergunta, né, se tem algum das cotas. Essa outra questão da dependência e agora da colega aqui. Na verdade, eu acho que é um complemento do que eu estava falando agora e um pouco do que tu disse. Além dessa ação, eu desconheço, né, que está sendo feita agora de tentar conscientizar a sociedade. Esse material todo enorme que tu tem, tu já conseguiu usar em outras oportunidades. Eu nem sei se isso juridicamente é possível, mostrar essas imagens. Porque eu sei que fazer as fotos tu conseguiu pela tua posição como juiz, né? Aqui. Bom, em relação às fotos, assim, né? Aquilo que dá para publicar, na medida do possível eu vou publicando, assim, né? Não vou estar expondo pessoas, assim, né? Porque fica ruim, tá? Então, aquilo que é publicável, eu tento, assim, dentro das minhas limitações, mostrar. Tá? Mas nem sempre você consegue um espaço como esse, assim, que consegue olhar a pessoa no olho e tal, sabe? Porque aí uma coisa é mostrar a foto, mas se você mostra, explica ela, sabe? Então é um trabalho mais lento. Tá? Quanto às cotas aí do trabalho, tá? Bom, isso também passa por uma reforma cultural, tá? E por uma reforma estrutural do Estado. Tá? Hoje, se nós aqui aplicássemos, olha, tem que ter X cota nas empresas públicas, nas construções, nas obras da Copa, não sei o que, nós não temos preso para botar isso aí. Porque os caras não estão preparados para trabalhar, nós vamos passar vergonha. Porque nós temos que preparar o sujeito dentro da prisão para poder inseri-lo no mercado. Não adianta só obrigar a empresa, vou botar um cara lá totalmente despreparado para dar prejuízo para a empresa, para quebrar, para roubar. Não tem como fazer isso. Então tem que ter um trabalho de base primeiro para isso, um trabalho de qualificação, etc. Tá? Uma coisa que é muito interessante fazer, mas aí passa para aquela reforma cultural, tá? É nós terceirizarmos serviços dentro da prisão. Tá? E nós levar as empresas para dentro da prisão. Não para explorar o preso, pura e simplesmente. Ela tem que ter o lucro, evidentemente. Nós temos que pagar, se for o caso, para ela ter o lucro. Ninguém é Maria Tereza, assim, sabe? Eu vou dar um exemplo, tá? Nós temos o Madre Pelletier, uma penitenciária feminina, bem localizada, né? Tá em área, dá para se dizer, importante da cidade, do lado de uma avenida, fácil acesso, etc, etc. O Madre Pelletier tem uma cozinha enorme, pé direito alto, etc. Essa cozinha é tratada lá, se entrega a comida para as presas, elas fazem uns panelões, levam para as galerias, assim, uma coisa, né, grosseira, para dizer o mínimo. O que eu acho, por exemplo, que dá para fazer? Tá? Vamos terceirizar a cozinha. Custa caro? Custa. Quem é que vão botar lá? Vamos pegar a rede hoteleira, vamos pegar quem é o top em comida em Porto Alegre. Vamos botar lá. Tá? E aí ele vai trocar, vai fazer uma cozinha industrial, ele vai fazer coisa para fora. Ah, mas a presa vai comer coisa de luxo? Vai. Mas a presa que for trabalhar ali vai aprender técnicas de higiene, de alimentação, de nutrição, etc. E vai sair dali com atestado para se empregar imediatamente nas outras cozinhas de shopping, de hotéis, de restaurantes, etc. Entende? Mas isso implica você levar uma iniciativa privada de ponta, de qualidade para dentro dos e fazer com que ela tenha lucro, que ela venda os produtos, mas que qualifique o preço. Isso você pode fazer em várias áreas. Então isso é uma coisa importante, mas passa por essa mentalidade de nós levarmos coisas boas para dentro da prisão. Hoje o trabalho prisional que nós temos, muito dele é exploração de mão de obra. É chaveirinha, colagezinha, é para o cara passar o tempo, levar na missão e ir embora. Mas ele sai dali, né, sem saber fazer as coisas. Entende? Então nós temos que qualificar as pessoas e aí então essas cotas. A última pergunta é a questão da drogadição. Tá? Eu não conheço que tenha, assim, que trate. Tá? O que existe, tá? Por exemplo, nessas prisões, tipo aquela ali que eu referi, não tem droga. Não existe droga na cadeia porque
A estrutura da prisão é feita de tal modo que não é possível entrar drogas ou qualquer coisa dentro da prisão. Então, elas são limpas de drogas. Então, a própria abstinência assim, já muda a pessoa. Tá? E existe também as chamadas APACs, tá? Onde é um sistema diferente de administração, onde o preso se sujeita a determinadas regras da APAC. Eu até não trouxe fotos aqui. E uma dessas regras é não droga, é não fumar, etc, etc, etc. Então também é um pouquinho diferente. Isso. Deixa eu dar o microfone por causa que a gente está filmando. Então é interessante, professor, que a gente tem uma contagem, tem um jornal popular em Porto Alegre, na região metropolitana, tem uma contagem, eventualmente sai ali o placar das mortes, né? 1.000 mortes, 1.200 mortes, já estamos em 1.700 mortes no Rio Grande do Sul, de novembro para cá. São 1.700 assassinos que estão livres por aí. A gente pensa na vítima, quantifica a vítima, e não se dê conta que no meio de nós, entre nós, está aquele assassino que matou aquela pessoa. Né? Latrocinou, trucidou, queimou. Agora há pouco teve dois empresários de Gravataí que incendiaram 2 prostitutas na RS 18. E assim a gente começa a contar, cada caso parece um pior que o outro. Outro que degolou uma criança de 5 anos, funcionário público bem situado. Teve outro Banco Central que atropelou para matar quase 30 ciclistas. Então, dentro, é realmente uma coisa muito irracional. Então, o que fica do lado de fora, que também tem que preocupar. O que não está preso. Por isso que na Rússia, Estados Unidos, que tem um bom nível de escolaridade, as prisões estão abarrotadas, embora o Brasil prenda mais proporcionalmente. As prisões lá estão abarrotadas. O pedófilo, o golpista cyberespacial, que é o que dá o golpe na internet, não é pouco dinheiro, né? O colarinho branco, e todos os 50%, 60% dos crimes precisa ter muito boa escolaridade. E normalmente o pessoal não está preso porque é bem sucedido, tem um QI alto. Quem está preso, 90% do QI é baixo, porque não sabe se livrar da possibilidade do castigo do crime, do castigo que é a prisão, que é a exposição pública. Então, para encerrar, que realmente só para contribuir, na verdade não é uma pergunta, o que fazer com os assassinos, latrocidas, ladrões, golpistas, pedófilos e etc, etc. Cadeia, punição, terceirização das prisões, como fazem alguns países, tem um per capita médio hoje, com todo o custo do funcionário público, com todo o custo do presídio central, dá para contratar uma super empresa, super organizada, pelo mesmo per capita, que tem uma gerência privada e que cuide desses presos para nós e siga um programa fiscalizado por uma agência nacional do preso. Então é isso, só para contribuir, professor. Obrigado. Sim, os temas são vários, né, e cada pergunta abre um leque grande, assim, tá? Essa questão dos homicídios, para mim, é fundamental. É fundamental. Tá? Não apenas a diminuição dos homicídios, mas a apuração da autoria deles. Tá? Esse é o fundamental. Tá? Se você vai nas cidades menores, você vê que se identifica a autoria do homicídio e normalmente o sujeito que mata é punido, ele é castigado. Isso nos centros maiores se perde. Tá? Esses dias me nomearam, não sei porquê, mas fui indicado para participar de uma coisa chamada Pacto Federativo, nem sabia o que era muito isso aí. Tá? Mas tem a ver com direitos humanos, não sei o que, me botaram nisso aí. E a sugestão que eu fiz nesse pacto, que eu quero ver se cola isso, tá? É que nós tenhamos aqui no Estado do Sul uma transparência no que se refere à identificação da autoria dos homicídios. Ou seja, que qualquer pessoa acesse e saiba, não, ó, morreu fulano, está aqui, apurou a autoria ou não apurou, sabe? Porque não adianta nós saber da morte, quero saber se foi identificado quem matou. Tá? A política que vinha sendo adotada, vamos punir o tráfico para acabar com os homicídios, não deu certo. Não deu certo. Os caras continuam se matando. Entende? Então, acho que nos homicídios, assim, acho que é fundamental focar aí, sabe? Nós temos que ter uma transparência, saber quem morreu, por que morreu e se foi apurado quem matou. Entende? Porque para apurar quem matou, o Estado tem que restabelecer a confiança da sociedade.
Por que você consegue isso nas comunidades menores? Porque as pessoas confiam e contam. Aqui todo mundo sabe quem matou, mas ninguém testemunha nisso porque vira outra vítima, entende? Tá? Então nós temos que inverter essa lógica. Tá? E no mais, assim, as prisões, eu não vou me estender muito aqui porque eu já estou um pouquinho cansado, eu acho que vocês também. Tá? Mas eu acho que o sistema prisional tem que ser reestruturado. A participação da iniciativa privada é fundamental, da sociedade mais ainda. O semiaberto do preso que trabalha, a meu juízo, tem que ser muito transparente. Eu acho que essas casas de semiaberto do preso que trabalha tem que ser uma casa pequena e tem que ficar próximo de outros serviços públicos, não murada, não cercada, para ter a fiscalização social. Entende? Bota um semiaberto do lado de um hospital, aberto, né? Pô, o sujeito que vai no hospital vai ver o preso, mas que sujeira, mas como o cara vai fumar droga ali? Não, sabe? Vai ter aquela cobrança social, entende? O que nós fizemos hoje? Né? Nós muramos ou escondemos caras, e aí pronto. Né? Hoje nós botamos a sujeira embaixo do tapete, entendeu? Nós temos que sabe, nós temos que revolver isso, e se não revolver, nós não vamos enfrentar, nós conseguimos. Pessoal, muito obrigado então a todos, mais uma vez. Eu sempre tiro a foto, né? Então, com o palestrante, com vocês, eu queria que todo mundo ficasse de pé aí. O palestrante já tirou uma. Ele vai ficar aqui, eu vou tirar aqui de cima. E peço que vocês acompanhem no site os eventos. Vai ter evento na Feira do Livro, Samba do Pé na Feira do Livro. Tem evento em novembro, tem um evento no presídio. Eu peço. Fica aqui, Cid, por favor. E eu peço que vocês participem e sejam multiplicadores. Agradeço todo mundo aí que está aqui hoje.